Capítulo 21. Ganhamos algum tempo. Carter. Depois de me despedir, dizia na Grande Pirâmide, não imaginei que pudesse ficar ainda mais deprimido. Estava enganado. Em pé no atracadouro do Lago de Fogo, eu me sentia perfeitamente capaz de pular como uma bala de canhão na direção da lava. Não era justo. Havíamos ido tão longe e arriscado tanto só para sermos derrotados por um limite de tempo. Fim do jogo. Como alguém poderia conseguir a façanha de reerguer Ra? Era impossível. Carter, isso não é um jogo, a voz de Horus disse em minha cabeça. Não é para ser possível. Vocês devem continuar. Eu não via motivo. A entrada da 8ª casa já estava fechada. Menshikov seguira a viagem e nos deixara para trás. Talvez esse tenha sido o plano desde o início. Ele nos permitiria despertar Ra parcialmente, de forma que o Deus Sol permanecesse velho e frágil. Depois Menshikov partiria e nos deixaria presos no Duat e faria qualquer magia maligna que fosse para libertar Apophis. Quando chegasse o momento de amanhecer, não haveria sol para nascer, nem o retorno de Ra. Em vez disso, Apophis se levantaria e destruiria a civilização. Nossos amigos teriam passado a noite inteira lutando em vão na casa do Brooklyn. Dali a 24 horas, quando finalmente conseguíssemos sair do Duat, reencontraríamos o mundo transformado em uma terra vazia e escura, governada pelo caos. Tudo com o que nos importávamos teria desaparecido. Então Apophis poderia engolir Ra e completar sua vitória. Por que devíamos seguir em frente se a batalha estava perdida? Um general nunca demonstra desespero, disse Horus. Ele inspira confiança em suas tropas. Ele os leva adiante, mesmo que seja para a morte. Você é o senhor divertido, pensei. Quem disse que podia voltar para dentro da minha cabeça? Mas, por mais que Horus fosse irritante, ele tinha razão. Sede falara sobre esperança, sobre acreditar que poderíamos criar uma arte a partir do caos, mesmo se parecesse impossível. Talvez isso fosse o que podíamos fazer. Continuar tentando, acreditando que éramos capazes de salvar alguma coisa do desastre. Amos, Zia, Walt, Jaz, Bastet e nossos jovens aprendizes, todos eles contavam conosco. Se nossos amigos ainda estivessem vivos, eu não podia desistir. Devia a eles o esforço. Taweret nos acompanhou até o barco solar enquanto 2 Shabit levavam Ra a bordo. Bes, sinto muito, ela disse. Gostaria de poder fazer mais. Não é sua culpa. Bes estendeu a mão como se quisesse apenas cumprimentá-la. Mas quando os dedos se tocaram, ele segurou a mão dela com força. Taweret, nunca foi culpa sua. Ela choramingou. Bes... Ra interrompeu quando os Shabit o puseram dentro do barco. Vejo zebras! Bes pigarreou. Taweret soltou a mão dele. Vocês precisam ir. Talvez a Aru possa dar alguma resposta. A Aru? Perguntei. Quem é esse? Taweret não chegou a sorrir, mas a expressão em seus olhos era cheia de ternura. Não é quem, querido. Onde? É a 7ª casa. Mande lembranças a seu pai. Eu me animei um pouco. Meu pai está lá? Boa sorte, Carter e Sede. Ela nos beijou no rosto, o que foi mais ou menos como ser empurrado por um dirigível simpático, eriçado e ligeiramente úmido. Adeus olhou para Bes e tive certeza de que ela ia chorar. Mas ela se virou e subiu a escada correndo, seguida pelos Shabit. Doninhas estão doentes, disse Ra, pensativo. E com essa amostra de sabedoria divina nós embarcamos. A tripulação reluzente manejou os remos e o barco solar se afastou do atracadouro. Comer? Ra começou a mastigar um pedaço de corda. Não, você não pode comer isso, seu velho tapado, Sede o censurou. Garota? Bes chamou. Não acho que você deva chamar o rei dos deuses de velho tapado. Bem, ele é,
ela respondeu. Venha, Ra. Vamos para debaixo da tenda. Quero fazer uma constatação. Sem tenda, ele resmungou. Zebras. Sede tentou segurar seu braço, mas ele fugiu rastejando e mostrou a língua. Finalmente, Sede pegou o gancho do faraó em meu cinto, sem pedir permissão, é claro, e o sacudiu como se fosse um osso para um cachorro. Quer o gancho, Ra? Um lindo e saboroso gancho? Ra estendeu a mão debilmente. Sede recuou e acabou conseguindo atrair Ra para debaixo da tenda. Assim que ele chegou ao tablado vazio, uma luz brilhante explodiu à sua volta, cegando-me completamente. Carter, olhe! Gritou Sede. Eu adoraria. Pisquei para apagar os pontos amarelos de minha vista. Sobre o tablado havia uma cadeira de ouro líquido, um trono flamejante gravado com hieróglifos brancos cintilantes. Era exatamente como Sede descrevera sua visão, mas na vida real era o móvel mais lindo e aterrorizante que eu já vira. A tripulação luminosa zumbia, entusiasmada, mais brilhante que nunca. Ra nem pareceu notar a cadeira ou não se importou com ela. A camisola de hospital dera lugar a vestes reais e um colar de ouro, mas ele ainda era o mesmo velho decadente. Sente-se, Sede disse. Eu não quero cadeira, ele resmungou. Isso foi quase uma frase completa, falei. Talvez seja um bom sinal. Zebras! Ah, tomou o gancho de Sede e mancou pelo convés, gritando. Ui! Ui! Lord Ra! B chamou. Cuidado! Pensei em agarrar o Deus Sol antes que ele caísse do barco, mas não sabia como a tripulação reagiria a isso. Então Ra resolveu esse problema por nós. Ele se chocou contra o mastro e caiu deitado no convés. Todos nós corremos, mas o velho Deus parecia estar apenas tonto. Ele babava e resmungava enquanto nós o arrastávamos de volta à tenda e o sentávamos em seu trono. Foi complicado, porque o trono irradiava um calor de uns 1000 graus, e eu não queria pegar fogo, de novo, mas a quentura não parecia incomodar Ra. Nós nos afastamos e olhamos para o rei dos deuses, que roncava caído em sua cadeira, abraçado ao gancho como se fosse um ursinho de pelúcia. Coloquei o mangual sobre suas pernas, esperando que isso fizesse alguma diferença. Talvez completasse seus poderes ou algo parecido. Mas não tivemos essa sorte. Doninhas doentes, Ra murmurou. Contemplemos, disse Sede com amargura. O glorioso Ra. B dirigiu a ela um olhar irritado. Isso mesmo, garota. Deboche. Nós, os deuses, adoramos mortais rindo de nós. A expressão de Sede se abrandou. Sinto muito, Bess. Eu não tive a intenção. Que seja. Ele saiu pisando duro para a proa do barco. Sede me olhou com um ar suplicante. Ele saiu pisando duro para a proa do barco. Sede me olhou com um ar suplicante. Honestamente, eu não quis. Ele só está estressado, eu disse a ela. Como todos nós. Vai dar tudo certo. Sede limpou uma lágrima do rosto. O mundo vai acabar, estamos presos no Duat, e você acha que vai dar tudo certo. Vamos ver o papai. Tentei soar confiante, apesar de não sentir confiança alguma. Um general nunca demonstra desespero. Ele vai nos ajudar. Navegamos pelo Lago do Fogo até as margens se estreitarem e o fogo se tornar água novamente. O brilho do lago desapareceu atrás de nós. A correnteza ficou mais rápida e eu soube que havíamos entrado na 5ª casa. Pensei em meu pai e me perguntei se ele seria ou não capaz de nos ajudar. Nos últimos meses ele estivera estranhamente silencioso. Acho que isso não devia ter me surpreendido, já que agora ele era o senhor do mundo inferior. Provavelmente o sinal de celular não era dos melhores por aqui. Mesmo assim, pensar em vê-lo no momento de meu maior fracasso me deixava nervoso. Embora estivesse escuro no rio, o trono de fogo era quase brilhante demais para ser olhado. Nosso barco iluminava as margens com um fulgor delicado. Além das 2 margens, viam-se vilarejos fantasmagóricos no meio da penumbra.
Almas perdidas corriam até o rio para nos ver passar. Depois de tantos milênios na escuridão, elas pareciam perplexas ao verem o Deus Sol. Muitas tentaram gritar de alegria, mas as bocas não emitiram som. Outras estendiam os braços para Ra. Todas sorriam ao serem envolvidas pela luz cálida. Suas imagens pareciam se solidificar. A cor voltava ao rosto e às roupas. À medida que essas criaturas iam sumindo na escuridão atrás de nós, eu guardava na memória a imagem dos rostos agradecidos e das mãos estendidas. De algum jeito, isso fez com que me sentisse melhor. Pelo menos lhes havíamos mostrado o sol uma última vez antes que o caos destruísse o mundo. Eu me perguntava se Amós e nossos amigos ainda estavam vivos, defendendo a casa do Brooklyn contra o pelotão de ataque de Vlad Menshikov e esperando nossa volta. Eu gostaria de poder ver Zia novamente, nem que fosse só para pedir desculpas por ter falhado. A quinta e a sexta casa passaram depressa, mas eu não saberia dizer quanto tempo havia transcorrido de fato. A quinta e a sexta casa passaram depressa, mas eu não saberia dizer quanto tempo havia transcorrido de fato. Vimos mais vilarejos fantasmas, praias feitas de ossos, cavernas inteiras onde alados voavam confusos, batendo nas paredes e cercando o barco solar como mariposas em torno de uma lâmpada na varanda. Navegamos por algumas corredeiras assustadoras, mas a tripulação luminosa fazia parecer fácil. Algumas vezes monstros parecidos com dragões se erguiam do rio, mas Bes gritava "Bu!" e eles mergulhavam choramingando. Ra dormiu o tempo todo, roncando irregularmente em seu trono flamejante. Finalmente o rio se tornou mais manso e largo. A água era cremosa como chocolate derretido. O barco solar entrou em mais uma caverna, cujo teto cheio de cristais azuis refletia a luz de Ra, dando a impressão de que o sol atravessava um céu azul brilhante. Relva e palmeiras cobriam a margem. Ao longe, sobre colinas verdejantes, viam-se chalés brancos de adobe que pareciam confortáveis. Um bando de gansos passou voando acima de nós. O ar tinha cheiro de jasmim e de pão recém-saído do forno. Todo o meu corpo relaxou, como no fim de uma longa viagem, ao entrar em casa e finalmente desabar na cama. "Aru!" Bes anunciou. Ele já não soava mal-humorado. As linhas de preocupação em seu rosto se abrandaram. "Após vida egípcia. A sétima casa. Após vida egípcia. A sétima casa. Acho que vocês chamariam de paraíso." "Não que eu esteja reclamando", Sede disse. "Aqui é muito mais bonito que terras ensolaradas. E, enfim, sinto cheiro de comida decente. Mas isso quer dizer que morremos?" Bes balançou a cabeça. "Essa era a parte regular da viagem noturna de Ra. Sua parada de descanso, digamos. Ele passava algum tempo com seu anfitrião, comia, bebia e repousava antes da última parte da jornada, que era a mais perigosa." "Seu anfitrião?" perguntei, embora tivesse uma boa ideia de quem Bes estava falando. Nosso barco se aproximou de um atracadouro onde um homem e uma mulher esperavam por nós. Meu pai vestia seu habitual terno marrom. Sua pele reluzia com uma coloração azulada. Mamãe brilhava com um branco fantasmagórico, sem chegar a tocar os pés no chão. "É claro", respondeu Bes. "Essa é a casa de Osíris." "Sede, Carter." Papai nos abraçou como se ainda fôssemos crianças pequenas, mas nenhum de nós reclamou. Ele estava sólido e humano, tão parecido com sua antiga forma que tive que usar toda a minha força de vontade para não chorar. Seu cavanhaque estava cuidadosamente aparado. A cabeça careca brilhava. Até o perfume tinha o mesmo cheiro, um suave aroma de âmbar. Ele nos afastou um pouco para nos examinar e seus olhos brilhavam. Quase cheguei a acreditar que voltara a ser um mortal comum, mas, olhando atentamente, via outra camada em sua aparência, como uma imagem indistinta sobreposta. Um homem de pele azul e vestes brancas com a coroa de um faraó. Em seu pescoço havia um amuleto de Djed, o símbolo de Osíris. "Papai", falei, "nós fracassamos.
Shhh, ele disse. Nada disso. Este é um momento de descanso e renovação. Mamãe sorriu. Temos acompanhado o progresso de vocês. Os dois têm sido muito corajosos. Vê-la era ainda mais difícil que ver meu pai. Eu não podia abraçá-la porque ela não possuía substância física, e quando ela tocou meu rosto, tudo o que senti foi uma brisa morna. Mamãe era exatamente como eu lembrava. Cabelos louros soltos sobre os ombros, olhos azuis cheios de vida, mas agora era só um espírito. O vestido branco parecia ser feito de névoa. Quando eu olhava diretamente para ela, mamãe parecia se dissolver à luz do barco solar. Estou tão orgulhosa de vocês dois, ela disse. Venham, preparamos um banquete. Eu estava aturdido enquanto nos guiavam pela terra. Bess se encarregou de levar o Deus Sol, que parecia de bom humor depois de ter batido a cabeça no mastro e tirado um cochilo. Ra ofereceu a todos um sorriso desdentado e disse: Ah, bonito. Banquete? Zebras? Serviçais fantasmagóricos vestindo roupas do Egito antigo nos conduziram rumo a um pavilhão aberto cercado por estátuas dos deuses em tamanho natural. Atravessamos uma ponte sobre um fosso cheio de crocodilos albinos que me fizeram pensar em Filipe da Macedônia e no que poderia estar acontecendo na casa do Brooklyn. E então entrei no pavilhão e meu queixo caiu. Havia um banquete cobrindo uma mesa comprida de mogno, nossa antiga mesa de jantar da casa em Los Angeles. Vi até o risco que eu havia feito na madeira com o meu primeiro canivete suíço, única vez em que me lembro de ter deixado meu pai realmente zangado. As cadeiras eram de inox com assentos de couro, exatamente como eu recordava. E quando eu olhava para fora, a paisagem tremulava e se modificava. Num momento eram as colinas verdejantes e o céu azul da pós-vida, e em outro eram as paredes brancas e largas janelas de vidro de nossa antiga casa. Ah, Sadie murmurou baixinho. Seus olhos estavam fixos no centro da mesa. Entre bandejas de pizza, tigelas de morango com açúcar e todo tipo de comida que você puder imaginar, havia um bolo de sorvete azul e branco, exatamente o mesmo que havíamos explodido no aniversário de 6 anos de Sadie. E espero que não se importe, mamãe falou. Achava uma pena que você nunca tivesse conseguido provar o bolo. Feliz aniversário, Sadie. Por favor, sentem-se, papai convidou abrindo os braços. Bess, velho amigo, pode acomodar Lord Ra à cabeceira da mesa? Fui me sentar na cadeira mais afastada de Ra, porque eu não queria que ele babasse em mim enquanto ruminava a comida em sua boca sem dentes, mas mamãe disse: Ah, aí não, querido. Sente-se a meu lado. Essa cadeira é para outro convidado. Ela disse as últimas palavras como se deixassem um gosto amargo em sua boca. Olhei em volta da mesa. Havia 7 cadeiras e éramos apenas 6. Quem mais virá? Anubis? Sadie arriscou esperançosa. Papai riu. Não é Anubis, embora eu tenha certeza de que ele estaria aqui se pudesse. Sadie deixou cair os ombros como se alguém tivesse puxado o ar de dentro dela. Sim, Sadie, foi evidente. Onde ele está, então? Ela perguntou. Papai hesitou o suficiente para que eu percebesse seu desconforto. Ele saiu. Vamos comer? Eu me sentei e aceitei uma fatia de bolo servida por um garçom fantasma. Não é de se imaginar que eu sentiria fome enquanto o mundo acabava e nossa missão fracassava, e ficaria no mundo dos mortos, sentado a uma mesa que fizera parte de meu passado, junto ao fantasma de minha mãe e a meu pai em cor de mirtilo. Mas meu estômago não se incomodava com nada disso. Ele me fez perceber que eu ainda estava vivo e que precisava de comida. O bolo era de chocolate com sorvete de baunilha. O sabor era perfeito. Antes que eu me desse conta, havia comido a fatia inteira e me servia de pizza de pepperoni. As estátuas dos deuses estavam atrás de nós. Horus, Isis, Tote, Sobek, vigiando nossa refeição em silêncio.
Do lado de fora do pavilhão, as terras de Aaru se estendiam como se a caverna não tivesse fim. Colinas e prados verdes, rebanhos de gado gordo, campos de grãos, pomares cheios de tamareiras. Riachos cortavam os brejos em um mosaico de ilhas, exatamente como no delta do Nilo, com vilarejos típicos de cartão postal para os mortos abençoados. Veleiros deslizavam pelo rio. Essa é a paisagem vista pelos antigos egípcios. Papai contou como se pudesse ler meus pensamentos. Mas cada alma vê a Aaru um pouco diferente. Como nossa casa em Los Angeles? Perguntei. Nossa família reunida em torno da mesa de jantar? Isso é real? Os olhos de meu pai ficaram tristes, como acontecia sempre que eu perguntava sobre a morte de mamãe. O bolo de aniversário está bom, né? Ele perguntou. Minha menininha tem 13 anos. Mal posso acreditar. Sadie empurrou seu prato para o chão e ele se partiu em vários pedaços no piso de pedra. Que importância tem isso? Ela gritou. O maldito relógio de sol, as entradas estúpidas. Nós fracassamos. Ela deitou a cabeça entre os braços cruzados e começou a chorar. Sadie, mamãe flutuava ao lado dela como uma nuvem amiga. Está tudo bem. Bolo da lua, Ra falou prestativo, a boca contornada com cobertura de bolo branca. Ele começou a escorregar da cadeira e Bezo ajeitou. Sadie tem razão, eu disse. Ra está em condição pior que imaginávamos. Mesmo que pudéssemos levá-lo de volta ao mundo mortal, ele jamais conseguiria derrotar Apophis, a menos que Apophis morra de rir. Papai franziu o senho. Carter, ele ainda é Ra, o faraó dos deuses. Tenha respeito. Não gosto de bolhas. Ra espantou com a mão uma luz serviçal que tentava limpar sua boca. Lorde Ra, meu pai falou. Lembra-se de mim? Sou Osíris. Você jantava aqui em minha mesa todas as noites, descansando antes de sua jornada para o amanhecer. Lembra-se disso? Eu quero Doninha, disse Ra. Sadie bateu com a mão na mesa. O que isso significa, afinal? Bess pegou um punhado de coisas cobertas de chocolate, eu temia que fossem gafanhotos, e as colocou na boca. Não terminamos o livro de Ra. Precisávamos ter encontrado o Khepri. Papai afagou o cavanhaque. Sim, o deus escaravelho, a forma de Ra ao nascer do sol. Talvez, se encontrarem Khepri, Ra possa renascer completamente, mas teriam que passar pela entrada da 8ª casa. Que está fechada, acrescentei. Teríamos que, sei lá, fazer o tempo voltar. Bess parou de mastigar os gafanhotos. Ele escancarou os olhos como se acabasse de ter uma revelação e encarou incrédulo meu pai. Ele? Você o convidou? Quem? Indaguei. Do que estão falando? Olhei para meu pai, mas ele não me encarou. Pai, o que foi? Insisti. Existe algum jeito de passarmos? Você pode nos teletransportar. Você pode nos teletransportar para o outro lado ou alguma coisa assim? Eu adoraria, Carter, mas a jornada deve ser percorrida. Ela é parte do renascimento de Ra. Não posso interferir nisso. Porém, você tem razão. Precisam de mais tempo. Pode haver um meio, embora eu jamais ousasse sugeri-lo se não houvesse tanto em jogo. É perigoso, avisou nossa mãe. Acho perigoso demais. O que é perigoso demais? Sadie perguntou. Suponho que seja eu, disse uma voz atrás de mim. Virei-me e vi um homem em pé com as mãos no encosto de minha cadeira. Ou ele se aproximara tão silenciosamente que eu não o escutara, ou se materializara ali. O recém-chegado parecia ter uns 20 anos. Era magro, alto e, de certo modo, glamouroso. Seu rosto era totalmente humano, mas as íris eram prateadas. A cabeça estava raspada, exceto por um rabo de cavalo preto, liso, em um dos lados, como costumavam usar os jovens no Egito Antigo. O terno prata parecia ter sido feito sob medida na Itália.
Só sei disso porque Amós e meu pai prestam muita atenção a ternos. O tecido brilhava como numa mistura bizarra de seda e papel alumínio. A camisa era preta e não tinha colarinho, e vários quilos de correntes de platina adornavam seu pescoço. O maior penduricalho era um amuleto prata em forma de lua crescente. Quando seus dedos tamborilavam no encosto de minha cadeira, seus anéis e o Rolex de platina reluziam. Se eu o tivesse visto no mundo mortal, deduziria que era um jovem indígena americano, bilionário, proprietário de um cassino. Mas ali no Duat, com aquele amuleto de lua crescente pendurado no pescoço... Bolo da lua! Ra exclamou com alegria. Você é Khonsu, deduzi. O deus da lua. Ele sorriu para mim de forma maliciosa, olhando-me como se eu fosse um aperitivo. A seu dispor, respondeu. Vamos disputar um jogo? Você não, besgrunhiu. Khonsu abriu os braços como se quisesse abraçar todo mundo. Bes, meu velho, como tem passado? Não me venha com essa de meu velho, seu canalha. Eu estou magoado. Khonsu sentou-se à minha direita e se inclinou para mim com um ar conspirador. O pobre Bes fez uma aposta comigo há muito tempo, sabe? Ele queria mais tempo com Bastet. Apostou alguns metros de sua altura. Eu receio que tenha perdido. Não foi isso que aconteceu, Bes rugiu. Cavalheiros, papai interveio em seu tom de pai severo. Vocês dois são convidados à minha mesa. Não vou tolerar brigas. É claro, Osíris. Khonsu abriu um sorriso largo. É uma honra estar aqui. E esses são seus famosos filhos? Oh, maravilhoso! Estão prontas para o jogo, crianças? Július, eles não entendem os riscos, nossa mãe protestou. Não podemos permitir que façam isso. Esperem um minuto, Sadie disse. Fazer o quê, exatamente? Khonsu estalou os dedos e toda a comida da mesa desapareceu, substituída por um cintilante tabuleiro prateado de Senet. Nunca ouviu falar de mim, Sadie? Rezes não contou algumas histórias? Ou Nut? Essa sabia apostar. A deusa do céu não pararia de jogar enquanto não ganhasse 5 dias inteiros de mim. Sabe quais são as chances de alguém ganhar todo esse tempo? Insignificantes. Claro, ela é coberta de estrelas e, como dizem, uma pessoa de sorte tem boa estrela. Khonsu riu da própria piada. Ele não pareceu se incomodar por ser o único a achar graça. Eu lembro, falei. Você jogou com Nut e ela ganhou o luar suficiente para criar 5 dias a mais, os dias do demônio. Assim ela burlou a ordem de Ra para que seus 5 filhos não nascessem em nenhum dia do ano. Nut doida, Ra resmungou. Muito doida. O deus da lua ergueu uma sobrancelha. Puxa, Ra está mal, não é? Mas sim, Carter Kane, você tem toda a razão. Sou o deus da lua, mas também tenho alguma influência sobre o tempo. Posso prolongar ou abreviar a vida dos mortais. Até os deuses podem ser afetados por meus poderes. A lua é mutável, entende? Sua luz aumenta e diminui. Em minhas mãos, o tempo também pode aumentar ou diminuir. Você precisa de... quanto? 3 horas a mais? Posso criar esse tempo para vocês usando o luar, desde que aceitem apostar comigo. Posso fazer com que a entrada da 8ª casa não tenha se fechado ainda. Eu não entendia como isso seria possível. Voltar no tempo, acrescentar 3 horas à noite. Mas pela primeira vez desde que saímos de terras ensolaradas, senti uma pequena fagulha de esperança. Se você pode ajudar, por que simplesmente não nos dá esse tempo extra? O destino do mundo está em jogo. Khonsu riu. Essa é boa. Dar tempo. Não, falando sério, se eu começasse a distribuir de graça algo tão valioso, o Maat desmoronaria. Além do mais, ninguém pode jogar Senet sem apostar. Bes pode confirmar.
Bess cuspiu uma perna de gafanhoto de chocolate. Não faça isso, Carter. Sabe o que diziam antigamente sobre Khonsu? Existe um poema sobre ele entalhado nas pedras de algumas pirâmides. O título é Hino do Canibal. Por um preço, Khonsu ajudaria o faraó a destruir quaisquer deuses que o incomodassem. Khonsu devoraria a alma deles e adquiriria sua força. O deus da lua revirou os olhos. Ah, história antiga, Bess. Eu não devoro uma alma. Em que mês estamos? Março? Enfim, eu me adaptei completamente ao mundo moderno. Hoje sou bastante civilizado. Devia ver minha cobertura no Luxor, em Las Vegas. Quer dizer, obrigado. A América tem uma civilização decente. Ele sorriu para mim e seus olhos prateados brilharam como os de um tubarão. Então, o que me dizem, Carter? Cede? Vamos jogar Senet. 3 peças para mim, 3 para vocês. Precisarão de 3 horas de luar? Então vocês 2 vão ter que encontrar mais alguém a fim de fazer a aposta. Para cada peça que sua equipe conseguir tirar do tabuleiro, ofereço 1 hora extra. Se ganharem, terão as 3 horas. Tempo suficiente para passarem pela entrada da 8ª casa. E se perdermos? Perguntei. Você sabe. Khonsu gesticulou como se isso fosse só um detalhe insignificante. Para cada peça que eu tirar do tabuleiro, pego o rei de um de vocês. Cede se inclinou para a frente. Vai conseguir nosso nome secreto? Quer dizer, vamos ter que compartilhá-lo com você? Compartilhar. Khonsu afagou o rabo de cavalo como se tentasse lembrar o significado da palavra. Não compartilhar. Eu vou devorar seus reis. Entenderam? Vai apagar parte de nossa alma, Cede falou. Levar nossas lembranças, nossa identidade. O deus da lua deu de ombros. Vendo pelo lado positivo, vocês não morreriam. Apenas nos transformaríamos em vegetais, ela completou. Como Ra, ali. Eu não quero vegetais, Ra resmungou irritado. Ele tentou mastigar a camisa de Bess, mas o deus anão se afastou. 3 horas, eu disse, valendo contra 3 almas. Carter, Cede, vocês não precisam concordar, minha mãe avisou. Não esperamos que corram um risco. Eu a vira tantas vezes em fotos e em minhas lembranças, mas pela primeira vez realmente notei sua semelhança com Cede, ou quanto minha irmã começava a ficar parecida com ela. As 2 tinham a mesma determinação e intensa no olhar. Ambas erguiam o queixo quando se preparavam para lutar, e nenhuma delas conseguia esconder muito bem os sentimentos. Pela voz trêmula de minha mãe, eu podia dizer que ela já sabia o que precisava acontecer. Estava nos dizendo que tínhamos alternativas, mas compreendia muito bem que isso não era verdade. Olhei para Cede e chegamos a um acordo silencioso. Mãe, tudo bem, falei. Você deu sua vida para fechar a prisão de Apophis. Como espera que recuemos agora? Khonsu esfregou as mãos. Sim, a prisão de Apophis. Seu amigo Menshikov está lá agora, afrouxando as amarras da serpente. Tenho tantas apostas sobre o que vai acontecer. Vocês chegarão a tempo de detê-lo? Devolverão Ra ao mundo? Derrotarão Menshikov? Nessa estou dando 100 contra 1. Július, fale com eles, mamãe falou para meu pai em desespero. É perigoso demais. Papai ainda segurava um prato com um pedaço de bolo. Ele olhava para o sorvete derretido como se aquilo fosse a coisa mais triste do mundo. Carter e Cede, ele enfim disse. Eu trouxe Khonsu até aqui para que vocês tivessem a opção. Mas seja qual for a decisão, estou orgulhoso de vocês. Se o mundo acabar nesta noite, isso não vai mudar. Ele me encarou e vi em seus olhos quanto ele sofria com a ideia de nos perder. No último Natal, no British Museum, ele havia sacrificado a vida para libertar Osíris e restaurar o equilíbrio do Duat. Deixara-nos sozinhos e por muito tempo eu me ressentira disso.
Agora percebia como era estar no lugar dele. Meu pai se dispusera a abrir mão de tudo, até da própria vida, por um propósito maior. Eu entendo, pai, respondi. Somos os Kane. Não fugimos de escolhas difíceis. Ele não respondeu, mas assentiu devagar. Seus olhos brilhavam de ardoroso orgulho. Finalmente Carter tem razão, Sadie disse. Consu, vamos jogar esse seu jogo idiota. Excelente, Consu respondeu. Temos 2 almas, 2 horas a conquistar. Ah, mas vocês precisam de 3 horas para atravessar a entrada a tempo, não é? Eu receio que não possam contar com Ra. Ele não está em seu juízo perfeito. Sua mãe já está morta. Seu pai é o juiz do mundo inferior. Então, não se qualifica para apostar a alma. Eu jogarei, Bess falou. Sua expressão era grave, porém determinada. Meu velho, Consu exclamou. Que prazer! Cale a boca, Deus da Lua, Bess disse. Eu não gosto disso, mas vou jogar. Bess, você já fez muito por nós, agradeci. Bastet jamais esperaria que... Não estou fazendo isso por Bastet, ele resmungou. Depois respirou fundo. Escutem, vocês 2 são demais. Nesses últimos dias, pela primeira vez em séculos, eu me senti novamente querido. Importante, não como uma atração de circo. Se as coisas não derem certo, apenas digam a Tawaret. Ele pigarreou e lançou a Sadie um olhar emocionado. Digam a ela que tentei voltar no tempo. Ah, Bess. Sadie levantou-se e contornou a mesa correndo. Abraçou o anão e beijou seu rosto. Tudo bem, ele resmungou. Não precisa ficar melosa. Vamos jogar. Tempo é dinheiro, Consu concordou. Nossos pais se levantaram. Não podemos ficar, papai disse. Mas crianças... Ele parecia não saber como concluir o pensamento. Boa sorte não teria sido suficiente, eu acho. Podia ver a culpa e a preocupação em seus olhos, mas papai se esforçava muito para não demonstrar o sentimento. Um bom general, Horus teria dito. Amamos vocês, mamãe terminou. Vocês vão vencer. Depois disso, nossos pais se transformaram em névoa e desapareceram. Do lado de fora do pavilhão, tudo escureceu como um palco de teatro. O jogo de Senet passou a brilhar mais intensamente. Brilhante, disse Ra. 3 peças azuis para vocês, Consu anunciou. 3 peças prateadas para mim. E então, alguém se sente com sorte? O jogo começou razoavelmente bem. Sadie jogava os palitos com habilidade. Bess tinha milhares de anos de experiência como jogador. E eu fiquei encarregado de mover as peças e garantir que Ra não as comesse. No início não dava para saber quem estava ganhando. Apenas jogávamos os palitos e movíamos as peças, e era difícil acreditar que a partida valia nossa alma, ou nosso nome verdadeiro, ou seja lá como você preferir chamar isso. Mandamos uma peça de Consu de volta ao início, mas ele não pareceu se chatear. Ele se mostrava encantado com praticamente tudo. Isso não o incomoda? Perguntei a certa altura. Devorar almas inocentes? Não, ele acariciou o amuleto de lua crescente. Por que me incomodaria? Estamos tentando salvar o mundo, Sadie disse. O Maat, os deuses, tudo. Não se importa se o mundo desmoronar no caos? Ah, não seria tão ruim, Consu disse. A mudança vem em fases. Maat e caos, caos e Maat. Como deus da lua, eu aprecio a variação. Agora, Ra, coitado, ele sempre manteve um roteiro. O mesmo caminho toda noite. Tão previsível e chato. Aposentar-se foi a atitude mais interessante que ele tomou. Se Apophis assumir o comando e engolir o sol, bem, suponho que a lua ainda mantenha seu lugar. Você é maluco, Sadie falou. Ah,
Aposto mais 5 minutos de luar que estou perfeitamente são. Esqueça, ela disse. Jogue logo. Khonsu lançou os palitos. A má notícia. Ele conseguiu um progresso alarmante. Tirou um 5 e conseguiu levar uma de suas peças quase até o fim do tabuleiro. A boa notícia. A peça ficou presa na Casa das Três Verdades, o que significava que ele precisaria tirar um 3 para movê-la dali. Bess estudou o tabuleiro com grande atenção. Ele não parecia gostar do que via. Uma de nossas peças voltara ao início e 2 estavam na última fileira do tabuleiro. Cuidado agora, Khonsu aconselhou. É aí que as coisas ficam interessantes. Sede conseguiu um 4, o que nos dava 2 opções. Nossa peça da frente poderia sair, ou a segunda peça poderia tirar a peça de Khonsu da Casa das Três Verdades e mandá-la de volta ao início. Tire-o, falei. É mais seguro. Bess balançou a cabeça. E então nós vamos ficar presos na Casa das Três Verdades. As chances de ele obter um 3 são pequenas. Retire sua primeira peça. Assim vocês vão garantir pelo menos 1 hora extra. Mas 1 hora não resolve nosso problema, Sede disse. Khonsu parecia se divertir com nossa indecisão. Ele bebeu vinho de um cálice prateado e sorriu. Enquanto isso, Ra se entretinha tentando tirar os cravos de seu mangual de guerra. Ai, ai, ai. Minha testa estava coberta de suor. Como eu podia suar em um jogo de tabuleiro? Bess, tem certeza? É sua maior aposta, ele respondeu. Pelo menos é maior que Bess. Khonsu riu. Fiquei com vontade de dar um soco no Deus da Lua, mas fiquei quieto. E removi nossa primeira peça do tabuleiro. Parabéns, disse ele. Eu lhes devo 1 hora de luar. Agora é minha vez. Khonsu jogou os palitos. Eles rolaram pela mesa de jantar e me senti como se alguém tivesse ligado um compressor em meu peito, espremendo meu coração. Khonsu havia tirado um 3. Ops! Ra derrubou o mangual. Khonsu retirou sua peça do tabuleiro. Ah, que pena. Agora que rem eu tomo primeiro, hein? Não, por favor, Sede pediu. Vamos negociar. Pode pegar de volta a hora que ganhamos. As regras não são essas, lembrou Khonsu. Olhei para o talho que eu havia feito na mesa quando tinha 8 anos. Sabia que aquela lembrança estava prestes a desaparecer, como todas as outras. Se eu desse meu rem a Khonsu, pelo menos Sede ainda poderia recitar a última parte do encantamento. Ela precisaria de Bess para protegê-la e orientá-la. Eu era o único dispensável. Eu comecei a falar. O meu, Bess adiantou-se. O lance foi ideia minha. Bess, não! Gritou Sede. O anão levantou-se. Ele plantou os pés no chão e cerrou os punhos, como se estivesse se preparando para soltar um bu. Eu queria que ele gritasse e assustasse Khonsu, mas, em vez disso, ele nos fitou com resignação. Fazia parte da estratégia, garotos. O quê? Perguntei. Você planejou isso? Ele despiu a camisa havaiana, dobrou-a com cuidado e a deixou sobre a mesa. O mais importante é retirar suas 3 peças do tabuleiro sem perder mais que uma. Esta era a única maneira de conseguir isso. Agora vocês o vencerão com facilidade. Às vezes é necessário perder uma peça para ganhar o jogo. Tem razão, concordou Khonsu. Que alegria! O rei de um deus. Preparado, Bess? Bess, não, supliquei. Isso não está certo. Ele me olhou carrancudo. Ei, garoto, você estava disposto a se sacrificar. E está dizendo que não sou tão corajoso quanto um projetinho de mago? Além do mais, eu sou um deus. Quem sabe? Às vezes nós voltamos. Agora, ganhe o jogo e saia daqui. E chute Menshikov no joelho por mim. Tentei pensar em alguma coisa para dizer, algo que impedisse aquilo, mas Bess falou. Estou pronto. Khonsu fechou os olhos e inalou profundamente, como se inspirasse ar fresco da montanha. A forma de Bess tremulou.
Ele se dissolveu em uma coleção de imagens que se alternavam rapidamente, um grupo de anões dançando em um templo à luz da fogueira, uma multidão de egípcios celebrando um festival, carregando Bes e Bastet nos ombros. Bes e Taweret vestindo togas em uma vila romana, comendo uvas e rindo juntos em um canapé. Bes, vestido como George Washington, com a cabeleira coberta de pó e terno de seda, fazendo cambalhotas na frente de uma tropa de ingleses. Bes, na farda verde de fuzileiro naval americano, afugentando um demônio vestindo o uniforme nazista na Segunda Guerra Mundial. À medida que a silhueta dele se desmanchava, imagens recentes foram surgindo. Bes em um uniforme de motorista com uma placa com o nome Kane. Bes nos retirando da limusine naufragada no Mediterrâneo. Bes em Alexandria lançando feitiços em mim, tentando desesperadamente me curar quando eu estava envenenado. Bes e eu na traseira da caminhonete dos beduínos, dividindo carne de bode e água com gosto de vaselina, enquanto viajávamos ao longo da margem do Nilo. Sua última lembrança. 2 crianças, Sede e eu, olhando para ele com amor e preocupação. Depois a imagem desapareceu e Bes também. Até sua camisa havaiana sumiu. "Você o pegou inteiro!" gritei. "O corpo! Tudo! Não era esse o trato!" Consu abriu os olhos e suspirou profundamente. "Ah, foi delicioso!" Ele sorriu para nós como se nada tivesse acontecido. "Acho que é a sua vez de jogar." Seus olhos prateados eram frios e luminosos, e tive a sensação de que pelo restante da vida eu odiaria olhar para a lua. Talvez fosse a raiva ou a estratégia de Bes, ou talvez estivéssemos apenas com sorte, mas até o final do jogo, Sede e eu arrasamos Consu com enorme facilidade. Devolvíamos suas peças ao início do tabuleiro a cada oportunidade. Em 5 minutos, nossa última peça saiu do jogo. Consu abriu os braços. "Muito bem. Vocês têm 3 horas. Se correrem, ainda conseguirão passar pela entrada da 8ª casa." "Odeio você", disse Sede. Era a primeira vez que ela falava desde que Bes desaparecera. "Você é frio, calculista, horrível." "E sou exatamente o que vocês precisavam." Consu tirou do pulso o Rolex de platina e atrasou o ponteiro do tempo. 1, 2, 3 horas. À nossa volta, as estátuas dos deuses tremeram e pularam como se o mundo, de repente, estivesse sendo rebobinado. "Agora", Consu disse, "querem gastar o tempo que conquistaram com tanto sacrifício reclamando? Ou querem salvar esse pobre, velho e tolo rei?" "Zebras?" Ra murmurou esperançoso. "Onde estão nossos pais?" perguntei. "Deixe-nos pelo menos nos despedir." Consu balançou a cabeça. "O tempo é precioso, Carter Kane. Já deveria ter aprendido essa lição. É melhor vocês irem agora. Mas se quiserem jogar comigo de novo algum dia, por segundos, horas ou até dias, é só me avisar. Vocês têm crédito." Não aguentei. Investi contra Consu, mas o deus da lua desapareceu. Todo o pavilhão desbotou até sumir e Sede e eu nos vimos novamente no convés do barco solar, navegando pelo rio escuro. Os tripulantes luminosos zumbiam à nossa volta, manejando os remos e controlando a vela. Ra estava sentado em seu trono flamejante, brincando com o gancho e o mangual, como se fossem marionetes tendo uma conversa imaginária. À nossa frente, uma enorme porta dupla de pedra surgiu na escuridão. Havia 8 serpentes gigantescas esculpidas na rocha, 4 de cada lado. Os portões estavam fechando-se lentamente, mas o barco solar passou por eles bem a tempo e entramos na 8ª casa. Devo dizer que a casa dos desafios não parecia muito desafiadora. Enfrentamos monstros, é verdade. Serpentes saíram do rio, demônios se levantaram. Navios cheios de fantasmas tentaram abordar o barco solar. Destruímos todos eles. Eu estava tão furioso, tão devastado com a perda de Bes, que via cada ameaça com o rosto de Consu, o deus da lua. Nossos inimigos não tiveram chance. Sede recitava encantamentos que eu jamais a vira usar.
Ela invocou camadas de gelo que provavelmente correspondiam às suas emoções, deixando um rastro de demônios icebergs por onde passamos. Transformou uma tripulação inteira de piratas fantasmas em bonecos com pescoço de mola e a cara de Khonsu, e depois pulverizou todos com uma mini explosão nuclear. Enquanto isso, Ra se divertia com seus brinquedos e as luzes serviçais se agitavam pelo convés, aparentemente sentindo que nossa viagem chegava a uma fase crítica. Passamos num instante pelas 9ª, 10ª e 11ª casas. De vez em quando eu ouvi um barulho na água atrás de nós, como se fosse o remo de outro barco. Eu me virava para olhar, pensando que talvez Menshikov estivesse, de algum modo, de novo em nosso encalço, mas nada havia. Se alguém estivesse nos seguindo, sabia que seria melhor não aparecer. Finalmente ouvi um rugido adiante, como outra cachoeira ou sequência de corredeiras. As esferas de luz trabalhavam furiosamente baixando a vela, manejando os remos, mas continuávamos ganhando velocidade. Passamos sob um arco baixo esculpido como a deusa Nut, seus membros estrelados estendidos de forma protetora e o rosto sorrindo de modo acolhedor. Tive a sensação de que entrávamos na 12ª casa, última parte do Duat antes de sairmos para um novo amanhecer. Eu esperava ver literalmente a luz no fim do túnel, mas, pelo contrário, nosso caminho havia sido sabotado. Era possível ver para onde o rio deveria seguir. O túnel continuava em frente, saindo lentamente do Duat. Eu sentia até o cheiro do ar fresco, o aroma do mundo mortal. No entanto, a extremidade do túnel havia sido drenada e agora era um campo de lodo. À nossa frente, o rio despencava num poço gigantesco, como se um asteroide tivesse aberto um buraco na terra e desviado o curso d'água para baixo. E nós corríamos para essa queda. Podemos pular, Sadie falou. Abandonar o barco. Mas acho que chegamos à mesma conclusão. Precisávamos do barco solar, precisávamos de Ra. Tínhamos que seguir o curso do rio para onde quer que ele nos levasse. É uma armadilha, disse Sadie. Obra de Apófis. Eu sei, respondi. Vamos lá dizer a ele que não gostamos do trabalho que fez. Nós nos agarramos ao mastro enquanto o barco despencava no abismo. Tive a impressão de que caímos para sempre. Sabe a sensação de mergulhar em uma piscina muito funda e seu nariz e ouvidos parecerem a ponto de explodir e os olhos de saltarem da cabeça? Imagine essa sensação multiplicada por 100. Afundávamos no Duat mais do que nunca, mais do que qualquer mortal deveria ir. As moléculas de meu corpo pareceram se aquecer, vibrando tão intensamente quanto se fossem se espalhar para todos os lados. Não houve impacto. Não batemos contra o fundo. O barco simplesmente mudou de direção, como se embaixo tivesse virado ao lado, e navegamos para dentro de uma caverna que brilhava com uma luz forte vermelha. A pressão mágica era tão intensa que meus ouvidos apitavam. Eu estava enjoado e quase não conseguia pensar direito, mas reconhecia a margem da qual nos aproximávamos. Uma praia feita de milhões de cascos de escaravelhos mortos, movendo-se e subindo enquanto uma força vinda de baixo, uma enorme forma de serpente, tentava se libertar. Dezenas de demônios usavam pás para escavar a praia. Em pé na margem, esperando por nós pacientemente, estava Vlad Menshikov, suas roupas chamuscadas e fumegando, o cajado brilhando com uma luz verde. Sejam bem-vindas, crianças, ele disse do outro lado da água. Venham, juntem-se a mim para o fim do mundo.